Por mais de 2000 anos, Jesus de Nazaré tem sido o centro da fé cristã. Para bilhões, ele é o Messias, o Filho de Deus. Mas, e para a ciência? O que a arqueologia tem a dizer sobre sua existência? Neste vídeo, vamos mergulhar em descobertas fascinantes que ajudam a desenhar o cenário histórico e físico em que Jesus viveu, e que confirmam que ele não foi apenas uma figura simbólica, mas também histórica. Nossa primeira parada é Nazaré. Por muito tempo, críticos questionaram se essa cidade realmente existia no tempo de Jesus. Mas escavações recentes, lideradas pelo arqueólogo britânico Ken Dark, trouxeram à tona os restos de uma casa do século I. Ali, ferramentas de carpintaria, cerâmicas e até uma cisterna revelam como vivia uma família judia comum daquela época. Embora não possamos dizer com certeza que era a casa de Jesus, os achados ajudam a reforçar o pano de fundo real da narrativa bíblica. Nos evangelhos, Pôncio Pilatos é o governador romano que julga e condena Jesus. Durante muito tempo, sua existência era conhecida apenas por registros cristãos. Isso mudou em 1961, quando arqueólogos encontraram, em Cesareia Marítima, uma inscrição em pedra dedicada a Tibério César, feita por ninguém menos que Pôncio Pilatos. Gravado na pedra, seu nome se tornou uma das primeiras confirmações arqueológicas de um personagem do Novo Testamento. Outro personagem central na Paixão de Cristo é o sumo sacerdote Caifás, aquele que teria liderado o julgamento religioso de Jesus. Em 1990, durante obras em Jerusalém, foi descoberto um túmulo com um ossuário, uma caixa de pedra usada para guardar ossos, com a inscrição José, filho de Caifás. Dentro, os restos de um homem de aproximadamente 60 anos. Embora não seja prova definitiva, o achado fortalece a historicidade da narrativa bíblica. Mas quem era esse Messias que tantos esperavam? Os manuscritos do Mar Morto, descobertos por acaso por beduínos em 1947, oferecem pistas valiosas. Eles não falam diretamente de Jesus, mas revelam que o clima espiritual da Judéia, no século I, estava cheio de expectativa. Havia menções a líderes carismáticos, messias guerreiros e profetas. Era um solo fértil para alguém como Jesus surgir e ser seguido. E quanto ao local onde Jesus teria sido sepultado? A tradição aponta a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. E em 2016, pesquisadores abriram pela primeira vez em séculos a pedra considerada o local onde o corpo foi depositado. Sob várias camadas de mármore e sedimentos, encontraram vestígios de um túmulo escavado em rocha, datado justamente do século I, reforçando a autenticidade do local venerado há milênios. Poucas práticas antigas são tão icônicas e cruéis quanto a crucificação. Mas até pouco tempo não havia registros físicos dela. Isso mudou em 1968, quando um ossuário encontrado em Jerusalém continha os ossos de um homem com um prego ainda cravado no calcanhar. Uma prova material de que a crucificação era real, dolorosa e usada por Roma na mesma época em que Jesus foi condenado. Talvez nenhuma relíquia cause tanto fascínio e polêmica quanto o sudário de Turim, um lençol de linho com a imagem de um homem crucificado. Testes de carbono feitos em 1988 dataram o tecido entre os séculos 13 e 14, mas novos estudos contestam esses resultados. A formação da imagem ainda intriga cientistas. Não é pintura nem queimada. Para muitos fiéis, é o rosto de Cristo. Para a ciência, um enigma ainda não resolvido. Em 2002, surgiu mais um artefato controverso, um ossuário com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Embora haja disputas sobre a autenticidade da inscrição, especialistas concordam que, se genuína, ela representaria a primeira menção extra-bíblica direta a Jesus como figura histórica. As evidências arqueológicas não pretendem provar milagres, mas ajudam a confirmar que Jesus de Nazaré viveu, num tempo e lugar reais, cercado por figuras e estruturas que hoje ganham corpo pelas mãos da ciência. Entre fé e história, o homem de Nazaré segue inspirando e provocando a humanidade.
Curte curiosidades históricas e políticas? Então se inscreva no News para quem quer entender o mundo além das manchetes.